Agora, vamos mostrar que o modelo com participação tipo a tipo, que é o que a gente viu no início, ele é o caso limite do modelo de participação ex ante quando a medida de aversão absoluta ao risco é infinita. Então, vamos tomar um agente na situação de restrição de participação ex ante, com uma utilidade von Neumann-Morgenstern dada por uma função do tipo cara, ou seja, a medida absoluta de aversão ao risco é constante. Então, tem que ter essa forma exponencial aí, né? 1 menos a exponencial de menos ρx dividido por ρ, em que ρ é maior ou igual a zero. De fato, essa função de utilidade von Neumann-Morgenstern, ela tem medida absoluta de aversão ao risco constante. É do tipo cara. O coeficiente absoluto de aversão ao risco de Arrow-Pratt é o negativo da segunda derivada sobre a primeira. Você pega aquela função deriva de novo, tem aqui a primeira derivada, tem a segunda derivada, faz a razão entre as duas, troca o sinal. A aversão absoluta ao risco, o coeficiente absoluto de aversão ao risco é justamente o parâmetro ρ. Né? É, portanto, uma utilidade von Neumann-Morgenstern do tipo cara, Constant Absolute Risk Aversion. As rendas informacionais assumem uma forma fechada nesse caso. Como a gente está especificando a forma funcional da utilidade von Neumann-Morgenstern, a gente substitui na restrição de participação ex ante essa utilidade minúscula. Substitui aqui, ó. O minúsculo avaliado em 1 barra embaixo é 1 menos a exponencial de menos ρ, o barra embaixo sobre ρ. E o minúsculo de U barra em cima é 1 menos a exponencial de menos ρ, o barra em cima sobre ρ. Aí a gente tem uma forma fechadinha para restrição de participação ex ante. Substituindo, multiplica por ρ dos dois lados, vai cancelar porque no lado direito é zero, e vai ficar a expressão aqui, ó, ni, assim, mas aí você pode multiplicar ni por 1 e 1 menos ni por 1. Você vai separar esse termo e vai passar para o lado direito e vai trocar a igualdade aqui onde tem o negativo, né? Você troca o sinal e vai ficar ni exponencial de menos ρ vezes o barra embaixo, mais o menos ni exponencial de menos ρ, o barra em cima, é igual a 1. Vamos chamar essa expressão de triângulo. Por outro lado, nós temos a restrição de incentivo do tipo bom, que a gente sabe que é satisfeita na fronteira, na solução do problema. Substituindo o barra embaixo na expressão triângulo, para diminuir o número de variáveis aqui em cima, a gente vai encontrar o seguinte. Isso que está aqui, né? No lugar de o barra embaixo, eu substituí o barra em cima mais delta θ, que é barra em cima. Então, percebam que aqui você tem um expoente, tem uma soma, é o produto dos expoentes, e um desses expoentes é a exponencial de menos ρ vezes o barra em cima, que aparece aqui nesse segundo termo também. Você pode, então, fatorar. Você põe em evidência e você vai fatorar o quê? Ni vezes a exponencial de menos ρ vezes delta θ, que é barra em cima, mais o menos ni. Isso aqui tem que ser igual a 1. Aplicando o logaritmo dos dois lados, você tira o expoente, né? Então vai ficar menos ρ vezes o barra em cima, mais o logaritmo dessa expressão entre chaves, é igual ao logaritmo de 1, que é zero. Daqui você calcula uma fórmula explícita, uma solução para o barra em cima. Você vai isolar o barra em cima nessa expressão. Então, passa menos ρ, o barra em cima, para o lado direito, vai trocar o sinal, fica positivo, e passa ρ dividindo. Então, o barra em cima vai ser 1 sobre ρ, vezes esse logaritmo aqui, ó, de 1 menos ni, mais ni vezes a exponencial de menos ρ, delta θ, que é barra em cima. Ora, a exponencial de menos ρ, delta θ, que é barra em cima, está entre 0 e 1. Porque o expoente é negativo. Ρ é maior ou igual a zero. Delta θ é positivo, a quantidade é positiva. Então, você tem uma coisa do tipo exponencial de menos uma constante. Isso tem que estar entre 0 e 1, porque a função exponencial, a gente sabe que tem esse gráfico aqui, né? E quando é positivo, você tem exponencial de menos alguma coisa. Né?
tem que estar entre 0 e 1. Aqui é positivo, né? Então vai ter que estar entre 0 e 1. Está por aqui, o gráfico é aqui, né? Logo, a exponencial vai estar entre 0 e 1. E aqui você tem uma média ponderada entre o número 1 e um número que está entre 0 e 1. Portanto, dentro do logaritmo, você tem que ter um número que está entre 0 e 1, porque aqui é 1 menos ni vezes 1. Aqui é ni vezes um número estritamente entre 0 e 1. Então, você tem uma média ponderada entre 1 e um número entre 0 e 1. Essa média tem que estar entre 0 e 1. Portanto, o logaritmo é de um número que está entre 0 e 1. Logaritmo de um número que está entre 0 e 1 é negativo. Portanto, o barra em cima é negativo. A renda informacional do tipo ruim tem que ser negativa. Agora, de posse da renda informacional do tipo ruim, que nós calculamos explicitamente aqui, ó, por essa fórmula, que é negativa, a gente vai na restrição de incentivo do tipo bom e substitui essa renda informacional para encontrar a renda informacional do tipo bom. Nessa equação que está aqui, ó, eu vou substituir aquela expressão doidona lá. 1 sobre ρ vezes o logaritmo daquele número que está entre 0 e 1. Vou substituir aqui. E aí eu vou encontrar a renda informacional do tipo bom, que obviamente vai ter que ser positiva. Fazendo isso, a gente encontra o seguinte, ó, é aquele delta θ que é barra em cima, mais a renda informacional do tipo ruim, que é justamente a expressão que está em cima. Isso aqui eu sei que tem que ser positivo. É fácil ver que, de fato, a renda informacional do tipo bom, ela é positiva. Vamos ver. Porque aqui eu estou afirmando, né? Porque eu já sei que é, mas de fato vai ser. Vamos ver aqui a continha. Olha lá, a gente tem isso aqui, ó. É isso aqui. Então, isso aqui vai ficar igual. Isso aqui eu repito. Vou repetir aqui. Agora o logaritmo, o que eu vou fazer aqui dentro? Vou até trocar de cor. Vou fazer o seguinte. Vou colocar um menos ni exponencial de ρ delta θ, que é barra em cima, mais ni, dividido por exponencial de ρ delta θ, que é barra em cima. Por que isso? Porque em cima você tem uma soma. A soma está dividida pela mesma constante. Então vai ser o primeiro termo, é esse aqui, dividido pelo denominador. A exponencial vai cancelar. Vai sobrar o menos ni, que é isso que aparece aqui. Mas, agora você tem o segundo termo dividido por isso aqui. Então, o denominador você passa para cima, trocando o sinal do expoente. Isso aqui vai ser igual a delta θ mais 1 sobre ρ, logaritmo. Aí, logaritmo da razão é a diferença dos logaritmos. Então, vai ser o logaritmo de 1 menos ni exponencial de ρ delta θ, que é barra em cima, mais ni, menos 1 sobre ρ, logaritmo da exponencial de ρ delta θ, que é barra em cima. O logaritmo da razão é a diferença entre os logaritmos. Só que aqui você tem um logaritmo da exponencial, né? Então, um cancela o outro, né? Vai ficar delta θ, que é barra em cima, mais 1 sobre ρ vezes o logaritmo daquilo tudo ali, menos 1 sobre ρ vezes ρ, delta θ, que é barra em cima. Só que esse ρ com 1 sobre ρ cancela, vai ficar menos delta θ, que é barra em cima. E isso aqui vai cancelar com mais delta θ, que é barra em cima. Logo, tudo isso aqui vai ficar somente esse termo que está no meio. Isso aqui é a renda informacional do tipo bom. Como ρ delta θ, que é barra em cima, é positivo, o que acontece? A exponencial desse negócio aqui, ó, de ρ delta θ,
que é barra em cima, tem que ser maior do que a exponencial de zero, porque a exponencial é crescente, a exponencial de zero é 1. Então, esse termo que está aqui é maior do que 1. Logo, aqui nós temos uma média ponderada entre o número 1, você tem aqui o número 1, com peso ni, e tem um número maior do que 1, com peso 1 menos ni. Então, dentro do logaritmo, o que você tem? Você tem uma média entre o número 1 e um número maior do que 1. Essa média tem que dar maior do que 1. O logaritmo de qualquer número maior do que 1 é positivo. Portanto, o barra embaixo é positivo. Então, o que a gente tem até agora? A gente tem a renda informacional do tipo ruim e a renda informacional do tipo bom. Ora, se você pegar a renda informacional do tipo ruim, que nós já vimos que é 1 sobre ρ vezes o logaritmo de 1 menos ni, mais ni vezes a exponencial de menos ρ, delta θ, que é barra em cima. E fizer o limite com ρ indo para mais infinito, por que você vai fazer isso? Porque você quer saber o que acontece quando o agente ruim ele é infinitamente avesso ao risco. O agente, né? O agente é infinitamente avesso ao risco. Então, se ele descobrir que o tipo dele é o θ barra em cima, e ele for infinitamente avesso ao risco, o que acontece com a renda informacional dele? Ora, você tem que pegar essa renda informacional, que é a renda informacional obtida no caso de restrição de participação ex ante e agente avesso ao risco, e fazer a medida absoluta de aversão ao risco de Aeropraxis explodir para mais infinito. E ver o que acontece. Quando você calcula esse limite com ρ indo para mais infinito, o que acontece? A exponencial ela está com menos ρ. O ρ vai para mais infinito, menos vai para menos infinito. Então, a exponencial vai para zero. E o denominador vai para mais infinito. Portanto, no limite, com agente infinitamente avesso ao risco, essa parcela, a renda informacional do tipo ruim vai para zero. Agora, a renda informacional do tipo bom vai para onde? A renda informacional do tipo ruim foi para zero, mas vai sobrar a economia de custo. Então, veja que no limite, quando a medida absoluta de aversão ao risco de Aeropraxis explode para mais infinito, as rendas informacionais do agente no modelo com restrição de participação ex ante convergem para as rendas informacionais do modelo com duas restrições de participação no estágio ínterim. Então, são exatamente as rendas informacionais em equilíbrio quando você tem restrição de participação tipo a tipo. Daí a afirmação de que a restrição de participação tipo a tipo, que é o que a gente estudou primeiramente, é o caso limite do modelo de restrição de participação ex ante, quando o agente é infinitamente, absolutamente avesso ao risco.